Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar, programas Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é Edivaldo Sarmento. Edivaldo é presidente da Comissão Estadual de Emprego e Trabalho Decente do Estado de São Paulo. Ele também foi diretor da Federação de Serviços do Estado de São Paulo. É empresário do ramo de telecomunicações e se afastou um pouco da federação para se dedicar única e exclusivamente à Comissão Estadual de Emprego e Trabalho. O Brasil atravessa um momento muito difícil. Nós temos mais de 13 milhões de trabalhadores desempregados. Isso sem contar aqueles que já desistiram de procurar emprego, que somam aproximadamente 5 milhões. Ou seja, 18 milhões de pessoas desempregadas. Toda família tem hoje no Brasil um desempregado. Qualquer pessoa que você encontra na rua tem um amigo, um parente desempregado. É uma situação muito complicada que estamos atravessando. E a Comissão Estadual de Emprego e Trabalho Decente desenvolve um trabalho no sentido de minimizar essa questão, buscando emprego em empresas, dando oportunidade às pessoas que estão em busca de trabalho. Edivaldo, muito obrigado pela sua aceitar participar desse programa, aceitar fazer essa entrevista. Eu queria que você me explicasse aqui, Edivaldo, como funciona a Comissão Estadual de Emprego e Trabalho Decente. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui no Sindicato Comerciário com os colegas. E é o seguinte, a Comissão de Emprego e Trabalho Decente nasceu em 2012, atendendo um acordo internacional do Brasil com a OIT. Aliás, é o primeiro país a montar um trabalho nessa envergadura, né? E a preocupação da comissão, ela se compõe de um tripartismo, que é o governo, os trabalhadores e o patronal. E esses três atores, que é o centro do processo, né? Nós somos os geradores de emprego, os trabalhadores, os produtores e o governo que nos regulam, né? Então, realmente é uma comissão onde a gente consegue discutir todos os problemas sem ter que transferir responsabilidade para ninguém. Os responsáveis estão sentados à mesa, né? E a busca dessa comissão na realidade, a inclusão social. É buscar realmente com que as pessoas se coloquem no seu trabalho. Trabalho decente é uma palavra que é até meio estranha, porque a gente imaginava que todo trabalho era decente, né? Mas ao longo desses 8 anos descobrimos que tem muitos trabalhos indecentes, né? Então a preocupação é a formação de mão de obra, é a busca junto com o empresariado, a inclusão dos profissionais que estão disponíveis no mercado, enfim, fazer com que os três atores busquem solução. Esse é o trabalho que a gente tem focado. Quer dizer, buscar solução significa buscar vagas de trabalho. Buscar solução significa que as empresas tenham um foco na questão do trabalho decente. Ou seja, como você disse, até pouco tempo você achava que todo trabalho era decente. Mas o que é que a comissão descobriu, por exemplo, um trabalho indecente? Um trabalho indecente, aliás, na mídia, né, que a gente acha, são esses trabalhos que provoca, de forma direta ou indireta, o trabalho escravo, né? Esse é bastante indecente, né? E esse nós temos focado muito. O trabalho que imprime nos expatriados que vêm para cá sem nenhuma cultura e usa da mão de obra, às vezes qualificada, você tem engenheiros, médicos, enfim, e aí eles vão trabalhar quase que como escravo, ganhando para comer. Então essa é uma preocupação. Mas na realidade a gente procura também gerar ideias de oportunidades. Por exemplo, usando uma palavra que usa-se muito, chama-se APL, né? Arranjo Produtivo Localizado, né? Nós também, junto nas cidades do interior, a gente tem provocado essas cidades, né, para criar esses arranjos. A gente estuda, criar esse arranjo, qual é a vocação dessa cidade, o que ela produz, qual é a mão de obra que tem disponível
naquela cidade, tá? Então nós estamos chamando isso de oportunidades, porque você buscar oportunidades é gerar emprego, você entendeu? E aí E gerar emprego hoje é um dos focos principais do país, né? Nós estamos aí com mais de 13 milhões de desempregados e gerar emprego é uma coisa das mais importantes hoje para o país, né? eu acho que, olha, eu entendo o emprego como produção, né? Produção efetiva, produção de bens de capital, produção de alimento, né? Um país que é voltado para a produção financeira é um país que não avança. Então, os ganhos financeiros do mercado capitalista, ele provoca esse ganho astronômico no capital e as pessoas, muitos empresários ou muitas pessoas investem no capital financeiro e ele não produz nada, né? A aplicação financeira não produz um tijolo. Ou seja, Edvaldo, você quer dizer o seguinte, que hoje o Brasil está muito voltado para a especulação financeira, né? Existe um capital mais especulativo do que um capital produtivo. Nós voltamos, eu me lembro exatamente um empresário lá do ABC que ele dizia, lá na época do Sarney, ao anunciar o balancete, acho que foi a termomecânica, se não me falha a memória, ao anunciar o balancete, um empresário bastante socialista, uma visão social e tal, ele falava, eu anuncio a rentabilidade, a lucratividade do meu balanço, atribuo ao ganho capital, que é uma pena. Ou seja, a indústria dele não dava lucro. O que deu lucro nele foi a aplicação do capital. Então ele não produzia, não gerava emprego, no entanto o patrimônio dele crescia por causa da especulação. Especulação. Então eu fico muito triste quando eu vejo, talvez seja pela minha formação, pela minha vida, né? Quando eu vejo todo mundo batendo palma para os picos da Bolsa de Valores, não sei quantos mil pontos, os pobres bate palma, é uma felicidade total, né? Isso é pura especulação, pô. Essa palavra mercado, parece que o mundo é o mercado. O mercado, na realidade, ele provoca isso mesmo, especulação financeira, não é? E nós deveríamos criar uma bolsa de produção. E, né? na verdade, a especulação financeira nada mais é do que todos nós pagamos para enriquecimento do setor financeiro, do setor bancário. São os juros altos cobrados pelos bancos, são os juros altos que o governo paga para obter empréstimo. Quer dizer, isso realmente não produz nada que gere emprego, que gere trabalho, não é isso? Não, eu acho que o governo, me parece que esse governo deve estar pensando em alguma coisa nesse sentido, né? Mas enquanto você não fizer a reforma tributária, privilegiando a produção, tem que privilegiar a produção, certo? Quando eu falo produção, produção concreta, arroz, feijão, casa, enfim, agropecuária, produzir coisas concretas, né? Se você verificar que nós seremos já somos o maior produção de alimento do mundo e seremos no futuro a salvação dos alimentos, eu acho que o Brasil devia focar exatamente nessa região, quer dizer, porque lá gera emprego. Quando você produz muito e os valores agregados geram emprego, né? Empregos de ponta, empregos decentes, diga-se de passagem, né? Então, se esse governo fizer a reforma que se precisa fazer, não demorar tanto, parece que ele tem uma certa... A reforma que você vai fazer, na verdade, é a reforma tributária. Mas eles estão com foco mais na reforma previdenciária. Eu acho que a reforma previdenciária, eu até acho que é uma forma de chamar a atenção do povo, certo? Porque a reforma previdenciária, ela não vai agregar na produção. Porque se você fizer a reforma previdenciária e não fizer mais nada, você vai continuar no gargalo do mesmo jeito. Porque quem é prejudicado com a reforma previdenciária são aquelas pessoas que estão recebendo, estão aposentadas, com preocupação de não ter liquidez e de não receber. Quem está preocupado são aquelas pessoas que têm aposentadorias especiais, que não querem perder, não é? Então, essas estão muito preocupadas, mas o país mesmo, se tivesse uma grita geral aqui, e falar, não, vamos nos preocupar com a reforma tributária e vamos nos preocupar com incentivo à produção e geração de emprego. E reforma previdenciária a gente vê mais ali à frente. Você entendeu? Eu particularmente, faria isto. Quer dizer, o Brasil, né, disse que é um problema seríssimo, que não terá dinheiro para pagar daqui a alguns anos as aposentadorias, mas não vai ter dinheiro porque não tem emprego. Quando tem emprego, existe arrecadação.
Quando existe um emprego, as pessoas que estão trabalhando contribuem para que se pague o salário daqueles que estão aposentados. Sem emprego, há um déficit muito grande no caixa da Previdência, não é isso? Eu costumo falar que o capitalismo brasileiro é esquisito, né? Porque, veja bem, quando você centraliza o ganho do capital pelo capital, você não tem recurso para financiar e gerar emprego, não tem condição de manter o mercado, o mercado de consumo comprando, porque se você está desempregado, você não compra, né? Então, é um negócio esquisito. Eu digo que o capitalismo está morrendo pelas bordas. Vai chegar uma hora que ele come ele mesmo. Porque nós temos 210 milhões de habitantes, né? E com esse volume de desempregados, aí chega uma hora que as lojas vão ficar entupidas, os pátios cheios de carro, né? E todo mundo, o nível, a marginalidade crescendo, né? Crescendo, porque as pessoas não trabalham, não têm dinheiro para comprar. Se não tem dinheiro para comprar, que adianta fabricar? Que adianta a fábrica fabricar? A fábrica não fabrica porque não existe pedidos o suficiente. Ela também não investe porque os juros são cavalares, né? Então é uma doença. O capitalismo ele começa ele mesmo, matando ele mesmo. Só que as consequências são graves, porque as pessoas, as classes mais baixas, vão nesse rodão, vão morrendo, né? Vão morrendo. E nós temos um aumento de marginalidade no país muito grande. O volume de pessoas de bem que estão hoje mendigando é muito grande. O sistema capitalista, principalmente o sistema capitalista selvagem que é aplicado no Brasil, não percebeu ainda, né, que ele está sendo vítima dele mesmo. Né? Porque se uma ideia, as informações que a gente tem agora é o seguinte, os supermercados, nos últimos 3 meses, apresentou uma queda de venda, ou seja, as pessoas não estão tendo nem dinheiro para comprar o básico que é o alimento. Veja bem, é o que eu digo, né? Não é nem comprar carro, não é nem comprar casa, é comprar alimento. Esse é o reflexo deles. Quando falar em mercado, supermercado, então você está falando de alimento. Alimento, higiene e tal, né? Ou seja, são as pessoas que estão lá para comprar. E vão lá comprar em cartão. Ninguém se percebeu ainda que essas pessoas não têm dinheiro, têm um pouco dinheiro, aqueles que estão empregados têm pouco dinheiro e vão lá e compram em cartão. E paga esse alimento que já é taxado em 35% com o imposto federal e os impostos, né? Ele ainda paga aquele percentual do cartão que todo mundo diz que é um astronômico, né? Que é uma loucura. Né? E todos ficam com todo cara tem 3, 4 cartão no bolso, fazendo rotatividade, esse venceu, aquele negócio todo, certo? Então a penalidade é muito grande, aí a tendência realmente é muito séria. A classe E hoje, ela está muito à beira da marginalidade, mas a marginalidade mesmo no sentido do descontrole social, ou seja, dessa pessoa que chegou até aí, colocar que não vale mais a pena ser honesto e também querendo ser honesto não há como ser. Olha, você falou uma palavra aqui que é complicadíssimo, descontrole social, né? O descontrole social é muito grave, gravíssimo. Vamos fazer um rápido intervalo, Edivaldo, e voltamos já a abordar essa questão, esse descontrole social, o trabalho indecente que é gerado hoje em São Paulo, que muitas empresas praticam o trabalho indecente. Então, vamos voltar aqui, daqui a poucos minutos, e você vai abordar essa questão. Voltamos já. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. Conquistamos a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias de benefícios a mais em folga ou pagamento. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e que no ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar? O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino, cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário.
No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo, densitometria óssea para todos os comerciários, fazerem os exames e se prevenir de doenças. Fizemos mais de 204.000 atendimentos entre ambulatório médico, sedes e subsedes. E você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato faz um grande ato em defesa dos direitos das mulheres, Mulher com Vida, sempre no mês de março, com ação direta à mulher comerciária, pelo seu empoderamento e igualdade na sociedade, tornando-a mais justa e igualitária. E esses momentos de crise que vivemos hoje, o Sindicato dos Comerciários vem inovando e fazendo mutirões de emprego, trazendo diversas empresas em todas as áreas de trabalho, para o sindicato ofertar em uma semana diversas vagas de emprego aos milhares de desempregados em ação cidadã, que conquistou em 2018 mais de 5.000 novas recolocações de postos de emprego em São Paulo. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo. Estamos de volta com programas Ideias e Debate. Hoje o nosso entrevistado é Edivaldo Sarmento. Edivaldo é presidente da Comissão Estadual de Emprego e Trabalho Decente do Estado de São Paulo. Uma das preocupações da comissão é exatamente coibir o trabalho indecente, né? O Edivaldo estava aqui falando para a gente que sempre se achava que o trabalho por si só era um trabalho decente. Porém, se descobriu que no Brasil existe muito, mas muito trabalho indecente. Trabalho que algumas vezes chega a ser análogo à escravidão. E uma das questões, né, desse trabalho indecente, que a gente frequentemente vê aí nos noticiários, né, a ação da polícia, a ação do Ministério do Trabalho, são nas fábricas de confecção, onde pessoas que vêm de outros países, né, trabalham produzindo e ganhando um salário insignificante. Alguns até, entendeu? Mesmo preso lá dentro, sem poder sair para pagar passagem, para pagar estadia de dormidas, entendeu? E essas confecções produzem para grandes empresas do mercado. Edivaldo, a Comissão Estadual de Emprego também atua contra essas empresas, contra essas questões de desenvolver trabalho indecente, né? Bom, tem quem combate, tem a Secretaria de Erradicação do Trabalho Infantil, esses trabalhos de análogo escravo, que é da Secretaria de Justiça, né? Mas ela acaba compondo com a gente, não é? Nós, como preocupamos com o trabalho decente, a tendência é atender exatamente esses locais onde há essas reclamações. Provavelmente é porque ali há uma gama muito grande de pessoas desempregadas, etc. Tal. E essa é uma preocupação nossa. Agora, veja bem, a comissão ela é estadual. Eu costumo dizer o seguinte, que a comissão é estadual e nós temos que enxergá-la no plano do Estado, assim como a nacional deve enxergar no plano do país, né? Se você avançar pelo interior afora, você vai localizar outros nichos também onde o trabalho é bastante precário, não é? Em cidades onde o capital não circula, porque o capital especulativo também asfixia as pequenas cidades, não é? Então, nós, inclusive, estamos agora, nessa gestão que iniciou em novembro,
propondo a criação da comissão em 16 regiões administrativas do Estado. Seria uma comissão do município preocupado com essas questões do município, para evitar que nós vamos de São Paulo para dizer isso, aquilo, outro. Tá? E é muito grande, o trabalho escravo, o trabalho indecente, eles tá nas feiras livres, né? Não se pode falar na construção civil, que parece que a construção civil é um pouco mais profissionalizada, e me parece que há uma preocupação na profissionalização, na especialização, aquele negócio todo. Mas nesses nichos assim, a questão da costura é complicado, porque os grandes empresários, tem grandes nomes, você já viu na mídia grandes nomes que vão à missa das 8, certo? E exploram o cristão no fundo do quintal. Então, ela é confusa, porque o mecanismo dela... Agricultura, existe trabalhos indecentes, por exemplo, nos canaviais do interior de São Paulo, eu acredito, já houve muita denúncia nesse sentido. Eu acredito que a agricultura mecanizada, não diria que usa, né? E a tendência é ela cada vez mais se mecanizar, né? Mas onde houver a panha de café, panha de laranja, panha de corte de cana, sempre a mão de obra está numa condição de que não está sendo remunerada adequadamente, né? Além de não ser remunerado adequadamente, seus direitos, né, trabalhistas não são respeitados, né? Eles trabalham com a figura do gato, né? E você sabe que a figura do gato é sempre muito complicada, porque... Mas explica melhor, o que significa a figura do gato? O gato para mim é um animal, né? É um feliz, né? mas ele tem umas unhas bastante afiadas, né? Então essas unhas que realmente acabam gerando dificuldade. O gato é o cara, é o empreiteiro, né? Ele vai buscar mão de obra no Nordeste, por aí afora, traz essa mão de obra e cede ao patrão, né? E cobra por isto. Isso não é de graça, certo? E quando se cobra, isso achata a mão de obra, o valor da mão de obra que se paga para o gatado, né? Quer dizer, porque tem que pagar esse intermediário. E às vezes as pessoas... E esse intermediário se chama de gato. Esse é o chamado de gato. Essa figura ainda é muito viva no Brasil ainda, né? Lá no Norte, no Nordeste, tem muito essa figura de pessoas. Eles vão buscar, aqui de São Paulo, vão buscar esses meninos lá na Paraíba, no Pernambuco, nas Alagoas e tal. Eles ficam aqui durante a safra toda, cortando cana, morando em lugares não muito ascéticos, né? Alimentando-se de forma não adequada, tá? E quase que só trabalha. Ele só trabalha nesse período da safra, acumula para mandar lá para a família e todo ano e tal. E com a mecanização, eles até reclamam, digo-se passagem, porque uma coisa é ser escravo aqui, cortando cana, e outra coisa é você estar lá e não fazendo nada. E veja bem que eles aproveitam toda essa fragilidade do ser humano, né? É complicado, essa área é muito complicada. É uma fragilidade do próprio país que não consegue, né, gerar emprego de qualidade, não consegue gerar mão de obra qualificada para poder trabalhar. Pessoas não têm ensino, não têm instrução, não têm qualificação profissional e se sujeitam a qualquer tipo de trabalho. Eu diria o seguinte, nós somos vítimas de vários governos, esquerda, direita, centro, né? Nós somos vítimas de um esquecimento lusitano, né? Nós esquecemos de educar a sociedade. Então, se você não educa a sociedade, se você não dá a cultura para a criança, ela não é um jovem incapacidade de aprender nada. Você vai fazer curso profissionalizante, de cada 10 jovens que você colocar na banca de ensino, eu não tenho dúvida de dizer que 5 deles não têm capacidade mental e intelectual de acompanhar o que está se colocando, a leitura do que está colocando. Então, é uma sociedade que a criança sai da escola no primeiro grau sem saber escrever. Então, nós estamos matando o futuro do país. Nós viemos matando o futuro do país. Então, trazer novas tecnologias para o Brasil é complicado, até para usar. Agora, você está fazendo uma colocação aqui, quer dizer, que a questão da educação ela é complicada porque a criança já sai da escola sem ser alfabetizada. Como é que fica agora, né, que o governo está anunciando o corte de verbas exatamente na educação? Isso vai produzir uma sociedade pior do que estamos aí? Olha, tudo que fizerem em deficiência da educação infantil, tá? Eu costumo dizer o seguinte, nós teríamos que eleger educação como a primeira prioridade do governo, certo? Para formar
ser humano capaz de progredir, né? Nós vamos ter pessoas com capacidade de movimentar tecnologia e etc. em massa para o país crescer em 2050. Veja bem, nós temos aí 3 décadas para se começar a jogar a prioridade, tá? Senão nós vamos continuar o seguinte, nós aculturamos a elite, que é o que sempre acontece, porque são os donos do capital. Quando você centraliza a educação só nessa elite, na classe alta, classe média, média alta e a elite propriamente dito, né? Você forma os doutores, etc e tal, né? E eles vão embora. Eles não ficam no país, tá? Aliás, não há nem motivo para eles, exceto alguns nacionalistas, certo? E vem para cá. Então, esses vão continuar, porque para rico não tem país ruim, não tem tempestade, não tem nada, porque quando a tempestade está no Brasil, ele vai para a casa dele em Nova York, vai morar em Roma e tal, tá? Agora, para esse pessoal que fica aqui, essa massificação da burrice, o problema nosso é que nós elegemos a massificação da burrice da sociedade. Talvez isso aí tenha algum projeto de ordem social, política e social. Dizem que a pessoa, quanto mais inculta, mais fácil de dominar. Só que para aprender gatilho, você não precisa de escola, concorda? Vão chegar uma hora que algum rei vai ficar com o pescoço na bandeja. Porque à medida que ele vai mantendo esse volume de pessoas passando por essas necessidades, onde ele não vê razão nenhuma, não há razão, porque as razões que ele procura para ele ser honesto, é o que eu disse, né? Ele não consegue enxergar. E depois os exemplos que vêm da cúpula do governo, as nossas lideranças, dizem exatamente que não vale a pena ser honesto. Né? Quando você lê as manchetes de jornais, ministro foi preso, o presidente foi preso, o padre fez isso, o outro aquilo outro, essas pessoas que estão aqui embaixo, mas daí, por que eu estou nessa aqui? Se o cara que está lá em cima, com todos aqueles rigores, todas aquelas importâncias, está roubando, por que eu vou ter que trabalhar feito um jegue, não tenho trabalho? Qual o mal de eu fazer isso? O problema do país chama-se, nós estamos numa coluna totalmente desequilibrada moralmente. Você pega um corte vertical na sociedade e você acha nódoa em toda a faixa. Ou seja, ou o Brasil muda, ou o Brasil vai ser um país onde socialmente vamos ter problemas seríssimos. Problemas, né, como você está dizendo, daqui a pouco alguém está com a cabeça na bandeja. Alguém vai com a cabeça na bandeja. Né? Veja bem, nós temos um presidente que saiu, que foi tido como um dos maiores presidentes que distribuiu renda. E há fatos que sim, há fatos que comprovam que os projetos dele foi nesse sentido, né? Aí o povo muda, aí você coloca um outro que tem uma bandeira de moralismo, né? Nós colocamos um presidente moral, um discurso interessante, né? Aí em seguida vem uma notícia no jornal que ele tinha lá um quadro. Aquelas pessoas que achavam que o novo mandante, o novo líder que vinha para liderar era uma estátua rígida, né? Já começa a enxergar que a coisa continuará do mesmo jeito. Quer dizer, se esse líder não começa a melhorar o perfil de ganho, empregos, etc. e tal, essa sociedade começa a chegar ao seguinte, esse navio não tem rumo. Edivaldo, essa questão é muito séria, né? O que você acabou de dizer, esse Brasil não tem rumo. Mas ainda a gente tem esperança que encontrar o rumo. O programa está chegando ao final, infelizmente, né? A televisão tem tempo certo, o programa tem um tempo certo, mas aqui fica uma mensagem aqui do Edivaldo. Né? É muito séria a questão cultural, a questão educacional. O Brasil tem que eleger como seu primeiro projeto a educação. E na opinião do Edivaldo, na opinião que muitos compartilham, é que antes da Previdência, a gente deveria fazer uma reforma tributária. Realmente é muito sério um país que cobra 35% de imposto sobre feijão, sobre arroz, sobre açúcar, sobre café, sobre aqueles alimentos básicos para a população. E é isso, né, que precisamos mudar. Mudar para melhorar, mudar para ter um país melhor. Edivaldo, muito obrigado pela entrevista. A você eu agradeço também pela sua audiência e até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada.
O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.